abordar mais uma vez um tema das palavras cruzadas. O tema que nós hoje vamos falar é um tema muito interessante e tem como título Tomando Posição pela Verdade. E no fundo é uma resenha daquilo porque o povo de Deus tem passado, as lutas por que tem passado e a história de alguns mártires que deram a sua vida pelo Evangelho. Nós temos como versuário um texto muito interessante, que é também muito significativo, um texto do próprio Cristo, que diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, isto é a introdução ao tema da lição, que é realmente a perseguição que tem ocorrido, que o inimigo tem providenciado contra o seu povo, e ao longo dos séculos tem havido sempre um povo fiel que tem mantido os princípios da verdade. Nós vamos também falar dos valdenses, vamos falar daquele povo que conseguiu manter as verdades bíblicas através do sacrifício de muitos deles, às vezes com a própria vida, para manter acesa a vela da verdade, a chama da verdade. E foram estes heróis da fé que nós hoje recordamos, vendo e situando tudo isto na perspectiva do grande conflito, na perspectiva de que Satanás, apesar de ser um inimigo derrotado, ele não desiste de levar para o seu lado, de trazer para as suas fileiras o maior número de pessoas que puder. Por isso devemos estar atentos a esta realidade e percebermos aquilo que se passa à nossa volta, mesmo agora em termos de geopolítica, em termos políticos, nós percebermos aonde está a verdade e aonde está o inimigo a tentar ludibriar as almas. Nós começamos na introdução por falar da cidade turca de Izmir, que é uma cidade que é referida também no Apocalipse como uma das 7 igrejas, para falar já de um mártir que foi Policarpo, um homem que era um servo de Deus da igreja primitiva, que foi mantido fiel, que se manteve fiel na sua longa vida. Ele já tinha 86 anos, mas o imperador levou-o à fogueira e pediu-lhe para ele renegar a Cristo, para ele negar a Cristo que teria vida. E ele respondeu esta frase muito interessante: há 86 anos que sirvo o Senhor e ele nunca me fez mal. Como posso ele falar mal do meu rei que me salvou? E depois disto ele foi morto. Dizem que a tradição diz, nós não sabemos se será verdade, que a chama foi acesa e o fogo não o queimava. E houve alguém que por trás, com um punhal, o apunhalou pelas costas. Não sabemos se será verdade, se Deus fez este milagre de fazer com que a chama não o queimasse, mas o que é facto é que ele morreu como um mártir e temos a certeza que ele um dia estará na pátria celestial. Depois, na lição de domingo, nós temos uma perspectiva histórica, uma perspectiva profética, em que vamos estudar duas profecias, as profecias de Daniel 7 e de Apocalipse 12, em que são descritos descrito um período temporal, um período de 1260 anos, que se refere às trevas da Idade Média, as trevas em que primeiro foi a Roma Imperial, como vimos aqui no caso de Policarpo, depois a Roma Papal, que perseguiram todos aqueles que queriam manter a verdade acesa, que queriam manter a verdade da lei de Deus, que queriam manter, que se levantavam contra os preceitos humanos nas indulgências, enfim, tudo isso que deu início ao movimento da Reforma. Pois bem, todo esse período negro de negritude espiritual que começou no ano 538, quando Roma conseguiu expulsar do seu território os ostrogodos,
até ao ano de 1798, quando o poder papal foi ferido de morte, embora mais tarde recuperasse. Pois bem, estes 1260 anos é que estes 1260 dias que são referidos na profecia como tempos, tempos e metade de um tempo, nós acreditamos que este tempo se refere a anos e, portanto, serão 3 anos e meio, o que dá, se fazendo 360 dias por ano, o que dá realmente 1260 dias, ou seja, 1260 anos. Pois bem, este período temporal reflete o período de grande supremacia papal que determinou uma perseguição atroz a muitos daqueles que nós iremos falar seguidamente aqui na lição. Não sei se o irmão Gilberto tem alguma... Queria assim, acrescentar alguma coisa daquilo que já acabou de falar. É que a perseguição não vai parar até Jesus regressar. Sim. Ela vai continuar e a mesma perseguição pode vir dos nossos próprios familiares. Exatamente. Pode vir dos nossos próprios vizinhos, colegas e até irmãos da igreja. E amigos, pois. E amigos. Por que razão as pessoas nos perseguem? Pode ser talvez por termos um bom emprego, por termos uma boa casa, por termos um bom carro ou dinheiro, por termos muito mais talento que os demais, ou por sermos eloquentes ou inteligentes. E para sermos triunfantes, como a lição de domingo retrata, que é perseguido, mas triunfantes, para sermos triunfantes precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Não precisamos perseguir quem nos persegue. Temos o exemplo do apóstolo Paulo, que perseguiu o povo de Deus e teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, quando Jesus diz que Saulo, Saulo, por que me persegues? Isto, em poucas palavras, podemos dizer que quando nós perseguimos o nosso próximo, estamos a perseguir o próprio Deus. E, na sua divina providência, no tempo de Deus, Deus irá fazer aquilo que ele achar melhor para livrar o seu povo. Uhum. Exatamente. Hoje, a perseguição também e as dificuldades para os cristãos também podem ocorrer nos jovens, por exemplo, na faculdade, quando lhe é apresentada a teoria da evolução que invade todas as áreas da ciência e quando eles se podem sentir um bocadinho inferiorizados por causa das crenças da criação. Esse é mais digamos, um aspecto em que a perseguição intelectual se pode desenvolver. Pois bem, mas voltando à perseguição histórica, a este período que nós vemos que aconteceu um período de mais de um milénio, não é? Mais de 1000 anos, em que ocorreram perseguições atrozes em diversos países na Europa, em diversos países, portanto, sobre grupos de pessoas, sobre clérigos. Essa perseguição teve, de facto, várias formas e teve vários matizes. Pessoas como os valdenses, não é? Eles defenderam as verdades da Escritura e essas verdades iam contra, digamos, os preceitos da Igreja prevalecente, da Igreja Católica. Durante muitos séculos, eles foram perseguidos e foram muitos condenados à morte e no sul de França, por exemplo, no sul de França, na cidade de Grenoble, houve um período em que muitos dos valdenses foram martirizados, foram na fogueira da Inquisição. Eles, de qualquer forma, mantiveram-se sempre firmes na verdade e inclusivamente na verdade do sábado. Há muitas, embora se tenham destruído, né, a Inquisição destruiu muito dos livros que eles traduziam manualmente, havia um hábito muito interessante nos valdenses, que era eles ensinarem aos meninos, aos filhos, que decorassem a Escritura, decorassem partes da Escritura, para poderem, assim, mesmo que os livros fossem queimados, eles poderem mantê-la viva entre a comunidade.
Isto é uma coisa muito interessante. Depois, eles eram, digamos, consolados pelas passagens da Escritura que mais que lhes davam esse alento espiritual. E um dos textos é o que está em Apocalipse 2:10, aquele texto que nós bem conhecemos, não é? Que é: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pois bem, eles levaram como os apóstolos iniciais, levaram a verdade a toda a grande parte da Europa do Sul, isto é, ao sul de França, ao norte de Itália, depois também à zona da Áustria. Eles levaram a mensagem da verdade para um povo que estava completamente obliterado, porque a escritura não era conhecida. O papado proibia a leitura das escrituras e só permitia que ela fosse feita em latim, e que era uma língua que os devotos não conheciam, não é? Quer dizer, ninguém conhecia latim, era uma língua que já não se falava, mas era a única língua que os padres usavam na missa. E, portanto, eles não podiam, e só havia, digamos, Bíblia escrita em latim, era a Vulgata Latina. E isso foi um dos motivos que levou a que muitos dos primeiros homens da Reforma fizeram um esforço enorme para conseguirem traduzir a Bíblia. Sobretudo em Inglaterra foi o Tyndale que conseguiu traduzir a Bíblia do grego, para isso estudou o grego e o hebraico, para poder traduzir a Bíblia para o inglês corrente, para que o povo, para que as pessoas tivessem acesso a uma Bíblia traduzida, não é? Isso foi um dos processos que os levou, a tentarem divulgar a verdade através da Escritura, através da palavra escrita. Para isso era necessário traduzi-la e eles fizeram isso. Lutero fez isso também no Novo Testamento para a Bíblia em alemão, para que o povo pudesse ter acesso à Bíblia. Depois, Tyndale, como já disse, no Reino Unido fez a mesma coisa. E Wycliffe foi outro homem, um grande reformador, também fez o mesmo. Ele traduziu a Bíblia para que assim o povo inglês tivesse acesso à verdade escrita. Bom, agora o irmão pode dar alguma sobre este tema. Sim, queria só acrescentar aqui, abrindo o texto de São João 8, verso 12, que diz o seguinte: Jesus continua a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E tem outro texto, que é 2 Coríntios 6, verso 14, que diz o seguinte: 2 Coríntios 6, verso 14, diz o seguinte: diz o seguinte: não vos prendeis a um jogo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso para acrescentar que a luz sempre vai vencer as trevas. Porque quando está-se a falar aqui de luz, está-se a falar diretamente do próprio Deus. E as trevas representam Satanás, que é o pecado. E podemos ver aqui que os valdenses fizeram muito. E a coragem que eles tiveram hoje é um conforto para nós. Claro. Tem nos ajudado bastante, e também para dizer que a mesma coragem que eles tiveram só foi possível por causa da presença do Espírito Santo na vida deles. Porque mesmo no fim do tempo, quando sair o decreto dominical, as pessoas só vão poder ter coragem de escolher a Cristo se tiveram tido comunhão com Cristo ao longo do tempo. Exatamente. Porque aquilo não será do dia para a noite. Se a nossa relação, isso é como se tivéssemos a ir para um teste, para uma avaliação, numa universidade ou numa escola. Nós não vamos estudar no dia do exame. Então, antes do exame, nós vamos ter um período de estudo,
que vai anteceder o exame, que quando o exame for marcado, e nós estamos preparados para enfrentar o mesmo exame, o mesmo texto. Então, só para dizer que os valdenses foram um grande e continuam a ser um grande exemplo para nós. E também dizer aqui a questão dos filhos. Diferente do tempo em que eles viveram, hoje tem sido muito difícil educar os nossos filhos. Por quê? Porque há muita distração, as tecnologias que até têm afetado até os próprios adultos, e isso tem sido extremamente complexo no contexto social e religioso em que nós estamos a viver. Então, devolvo a palavra ao irmão Mário. Muito bem. Os textos que serviam de mote para que estes homens de Deus conseguissem resistir tinham sido... A lição fala do texto de Atos de Pedro, que responde: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, não é? Ou então do apóstolo Paulo em Efésios, que fala: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E depois o texto do Apocalipse, em que o próprio Jesus diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Portanto, estes conselhos foram o mote para que os cristãos perseguidos pudessem resistir. E vimos que como os valdenses levaram avante esta verdade. Todas estas palavras eram o mote para que eles pudessem resistir aos ataques do diabo, porque nós sabemos que por detrás de tudo, quem dirigia toda esta atuação através do papado era realmente o diabo. E depois vem o período da Reforma, não é? E na Reforma nós realmente vemos como é que os reformadores usavam os textos bíblicos para que eles lhes pudessem transformar a sua filosofia de vida. Por exemplo, o Salmo 19, que nós conhecemos bem: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou o Salmo 119, que diz: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Ou o texto de Jeremias, que diz: achando as tuas palavras logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo, alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo ao Senhor Deus dos exércitos. Portanto, eram estes textos que faziam brilhar a importância das Escrituras, que fez com que estes homens e mulheres também se tornassem marcos, e que a chama que muitos deles, que serviu de morte para muitos deles, foi uma chama que fez brilhar o seu testemunho até aos dias de hoje. E, portanto, eles tinham prazer em fazer a vontade de Deus, amavam a lei do Senhor, e o estudo da Bíblia era um ato prazeroso, que eles faziam com grande prazer. E ao estudarem a Santa Escritura, a palavra de Deus, o que é que acontece? O Espírito Santo, através da sua palavra, moldava-lhes o coração, assim como pode fazer connosco, não é? Daí a importância de nós estudarmos a palavra do Senhor. Portanto, o esforço para aprender as grandes verdades comunica realmente, e a irmã Ellen White, no Grande Conflito, diz-nos que o estudo da Bíblia ilumina-nos a nossa mente e dá-nos capacidades que nós não teríamos se não o fizéssemos. Portanto, nós, ao estudarmos a palavra de Deus, estamos não só a aumentar o nosso conhecimento sobre as verdades sagradas, mas ao mesmo tempo aumentamos a nossa argúcia, aumentamos a nossa capacidade de discernimento. E, portanto, o estudo da palavra de Deus é muito importante. E daí o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, que dizia que desde pequeno conhece as Sagradas Letras, e a importância que ele dava ao seu discípulo do estudo da palavra de Deus, não é? E, portanto, por causa desta realidade, era então importante traduzir a Bíblia, que estava só em latim, no meio católico, e que não servia para ninguém, e que os reformadores, a grande preocupação de todos eles era fazer isso. E o primeiro a fazer isto na Inglaterra, como eu disse, foi John Wycliffe, que passou a vida a traduzir a palavra de Deus para inglês por duas razões. O Cristo vivo tinha-o transformado através da palavra.
e o amor de Cristo motivava-o a partilhar com outros o que ele tinha aprendido. Portanto, havia muito poucas Bíblias em inglês, ele era inglês, vivia em Oxford, e o papado, depois de ele morreu de morte natural, foi um homem que não foi vítima das chamas da Inquisição, mas mesmo assim era de tal forma o ódio, a raiva dos papas perante estes homens, que depois de Wycliffe estar morto, o seu corpo foi exumado e ele foi cremado e as suas cinzas foram lançadas ao rio da cidade onde ele vivia. Mas diz aqui o texto que, assim como essas cinzas foram espalhadas pela água, também a palavra de Deus, a água da vida, se espalhou por toda a parte como resultado do seu trabalho. Portanto, Deus usou desta maneira para ele espalhar a verdade por todo o Reino Unido. Depois, na lição de quinta-feira, falamos ainda de muitos heróis. Falamos de Tyndale, o Tyndale teve também, foi um outro inglês que, muito preocupado em traduzir a Bíblia, ele conseguiu traduzir ainda. Hoje existe uma Bíblia em Inglaterra, e traduzida em português também, foi a Bíblia que Tyndale traduziu. E esta Bíblia, ele foi um homem que estudou imensos as línguas originais, ou seja, o hebraico e sobretudo o grego, para poder traduzir com qualidade, para que a tradução fosse uma tradução viva. E os textos que nós hoje temos, eu estive a fazer um estudo sobre este homem, e os textos mais importantes, aquelas frases que nós conhecemos de cor da Bíblia, todas elas foram de estudo, de tradução do Tyndale. Depois temos outros como, já falei do Wycliffe, já falei do Ridley, o Ridley e o Latimer, que também fala aqui a nossa lição. Eles foram mártires da Idade Média, com coragem para enfrentar as chamas e até a espada. Latimer e Ridley morreram os dois em Oxford, e o Latimer, juntamente com o Tyndale, foi morto. Tyndale foi morto depois de ser estrangulado, foi morto na fogueira depois de ser estrangulado. Latimer foi morto também na fogueira, mas em Oxford. E a história destes homens, todos eles morreram, enfim, perante a Inquisição, mas o seu exemplo foi percebido e serviu de semente para a grande mudança que aconteceu no século XVI, no século XVII, com Lutero, que foi a grande reforma e a criação de uma verdade que depois, mais tarde, os reformadores foram para os Estados Unidos e deram início a um país diferente, um país onde não havia, digamos, a ação do papado sobre o cristianismo, e onde se desenvolveu depois, mais tarde, a nossa mensagem do Advento. Não sei se o irmão quer falar alguma coisa aqui destes. Ainda não falei de todos os mártires da Reforma, mas enfim, os dois maiores talvez sejam o João Hus, ou João Hus, e o Jerónimo. Eles eram da República Checa, viviam na zona de Praga, e é interessante que a história deles é muito interessante. Eles foram confrontados, eles estavam convencidos de que podiam defender a sua filosofia e apresentar perante o Papa e perante os clérigos, que eram seus colegas anteriormente. Eles também eram bispos e eram clérigos católicos que depois conheceram a verdade e se passaram para o campo da Escritura. E eles, sobretudo João Hus, foi perante um concílio para tentar defender a verdade. E aí ele foi confrontado com
ou se renegava a verdade ou morria na fogueira. E ele preferiu morrer na fogueira e foi queimado na cidade de Praga. Ainda hoje lá está um monumento que eu tive já o privilégio de visitar, um monumento em que se fala exatamente deste martírio, deste mártir, dele e de Jerónimo. E é muito interessante sabermos que estas pessoas viveram e lutaram pela verdade e mesmo que confrontados, nunca renegaram a Cristo. Porque eles podiam ter dito ao Papa, não, nós fomos exagerados, nós, enfim, dissemos mal do Papa e não devíamos ter dito, portanto, perdoem-nos, desculpem-nos, mas não. Eles mantiveram-se firmes até à morte. E foi uma morte terrível, foi uma morte de morrer queimado, não é? Sim. Para terminar as últimas palavras, era só para dizer que os valdenses e os reformadores, por que eles tiveram que ficar animados? A razão é muito simples. Foi a fé nas promessas de Deus. Claro. Eles tinham esta fé na promessa de Deus e isso é que deu sustento àquilo tudo que eles estavam a negar. E o irmão Mário falou muito bem, eles podiam até renegar a Cristo, porque eles foram persuadidos a aceitar a proposta do inimigo. Mas eles, como amavam mais a Cristo, então eles preferiram aceitar Cristo e negar as instruções do papado. E dizer também que eles estavam animados na comunhão com Cristo ao meio dos sofrimentos. Porque, humanamente falando, não é possível nós estarmos a sofrer e estarmos animados. Isso só é possível se o Espírito de Deus estiver dentro dos nossos corações. Porque, por natureza, o ser humano não gosta de sofrer. Todos nós almejamos paz e alegria. Sofrimento ninguém gosta. Então, se estivermos a passar pelo sofrimento e mesmo assim estamos animados, este é sinal de que Deus faz parte do nosso viver. Claro. Muito bem. Então, terminando, eu diria que eu gostava de ler aqui uma passagem só para terminar, do grande conflito, em que a irmã Ellen White disse o seguinte: que a glória de Deus e a salvação das almas ocupem a tua mente e não o posse dos benefícios de bens. Tem cuidado em não adornares a tua casa mais do que a tua alma, e acima de tudo, cuida do edifício espiritual. Sê piedoso e humilde para com os pobres e não gaste... Isto é uma transcrição que Ellen White faz de uma carta de John Hus. Sê piedoso e humilde para com os pobres e não gastes os teus haveres em festas. Se não corrigires a tua vida e não te refriares das coisas supérfluas, temo que sejas severamente castigado, como eu próprio sou. Portanto, nós quando estudamos os mártires, eu gosto muito de estudar a vida destes homens, porque me impressiona sempre a sua fidelidade e a capacidade que o Espírito Santo lhes comunicou de conseguirem enfrentar a morte com alegria, cantar hinos como João Hussa na fogueira que cantava hinos com Jerónimo. É uma coisa tremenda, uma coisa impressionante, que nós, quando eles são confrontados com o carrasco que lhe diz assim: se renegares a Cristo não és morto, se renegares às tuas crenças não és morto. E eles não renegavam e confirmavam a crença em Jesus Cristo e mesmo assim sabiam que iam morrer. Isso é uma coisa impressionante. E mostra-nos que a fidelidade a Deus só é possível se estivermos bem arraigados nas suas verdades, na sua palavra, e se tivermos uma comunhão diária com Jesus Cristo. Eu termino dizendo que é essa que deve ser a nossa experiência e é isso que nós queremos transmitir aos nossos ouvintes para que o possam fazer também.